Bom, boa tarde, então, pessoal, oficialmente, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês. Ah, é bom saber que o pessoal veio, né? De marcar a reunião, não vi ninguém veio, deve ser bem chato. Os alunos fazem isso bastante, tá? A gente já está acostumado. Então, pessoal, essa reunião era para a gente fazer 6 reuniões, uma com cada unidade, mas consegui horário, né? Nós somos 80 pessoas nas agronomias, nas 6 agronomias, entre professores e técnicos administrativos. E veja, a gente tem 20, a gente tem um quarto só, né? Então, porque de tarde, o pessoal tem aula e tal. Então, marcar 6 reuniões, isso ia ser impossível a gente conseguir horário para tudo. Então, é muito difícil, tá? Então, foi preferível, assim, marcar uma só, né? Que deixa gravado e o pessoal vai olhando. O PPC, tá? Então, ele está pronto, ele foi aprovado, tá? As datas a gente vai falar depois ali sobre como ocorreu o fluxo, né? Para chegar onde nós chegamos. E ele está publicado no site, né? Acho que quem não olhou ainda pode acessar lá e baixar a nova versão. E só que é interessante a gente fazer essa conversa porque tem algumas dúvidas, tá? Que o pessoal seguido entra em contato e pergunta muitas coisas, tá? Principalmente com relação, né, à questão das aproveitamento da atividades complementares, a questão da extensão. Até o Franklin está em reunião, agradeço. Agora eu vi que também entrou a Jaqueline, né, também entrou. Então, eles estão aí por caso a gente tenha alguma dúvida também com eles. E também dúvidas sobre migração, né, das turmas atuais da agronomia para o PPC novo, tá? Então, a gente também já conversou sobre isso com o pessoal da ProEns e tal, também. Então, já vou adiantando antes de iniciar, né, que a turma que vai migrar são só 2 unidades, tá? Que são as unidades que tiveram ingresso em 2021. Então, que são hoje, se eu não me engano, por favor me corrijam, mas eu acho que é Três Passos e Sananduva, né? Entraram em 2021/2. Só essas turmas vão migrar para o novo PPC, tá? As outras turmas não vão fazer essa migração por vários motivos, né? Um deles é porque, como eles saíram das suas unidades saíram virtualmente, né, para fazer disciplinas, eles não estão seriados, está uma bagunça tremenda o currículo deles. E segundo, que isso criaria um problema para nós, porque a gente teria várias turmas paralelas em semestres diferentes e PPCs diferentes, e isso ia ficar muito pior para a gente que já tem uma limitação de professores, né? Então, o que nós fizemos, né? Nós criamos, então, nós não, foi, né? Quem faz isso é a ProEns, né? Criou essa estratégia de fazer a migração automática de quem entrou em 2021 e o restante a gente vai ter que tocar no PPC antigo da forma como nós estamos tocando. Por um lado é bom, tá? Porque se todas as turmas resolvessem migrar, de repente nós teríamos um problema que é cumprir as 450 horas de extensão, né? Então, você imagina um aluno que já está no 8º semestre, de repente ele migra para um PPC novo que exige 450 horas e ele tem 1 ano e meio, 2 anos para cumprir isso. Então, nós temos um problema, né, de demanda emergencial, assim, que seria muito difícil de cumprir também. Tá? Então, quem vai migrar são só essas 2 turmas. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, tá? Eu sei que não é o ideal a gente fazer essas apresentações, que a galera fica com mais sono ainda, então, mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Então, acho que vocês já estão conseguindo ver? Sim, agora sim. Tá, beleza. Então, pessoal, o PPC, então, eu vou passando aqui para a gente ver. Ele... Tá. Para você só para a gente conversar, assim, para lembrar como é que ele surge, né? Ele surge a partir do fórum, né, de áreas sobre primeiro fórum de áreas de 2011, né, quando teve um seminário sobre as ciências agrárias. E em 2012, né, esse PPC ele é feito, né, ele é concebido por um grupo grande de professores da UEGS. Na época, eu, por exemplo, não estava na UEGS, né? Esse PPC aí, então, ele é 5 anos antes da minha chegada na universidade, por exemplo. E a primeira unidade que
né, implementa isso, esse PPC que começa o curso de agronomia, então é Santana do Livramento, tá? Então, naquele momento, o PPC ele absorveu vários elementos dos cursos que a UERGS tinha andando e que giravam em torno da agronomia, mas não efetivamente eram agronomia. Então, a UERGS teve vários tecnólogos, né, vários cursos bem interessantes, né, que até depois uma das coisas que a gente mudou, que eu vou falar, é justamente a UERGS aceitar os seus egressos como professores no seu curso, que a UERGS, por causa do PPC, dentre outras, acabou, nos últimos concursos, negando a vaga aos seus próprios egressos, né? Então, a UERGS teve vários cursos antes da agronomia. Depois, então, né, Cachoeiro do Sul é a segunda unidade, né, tem ingresso de agronomia, depois Vacaria, Três Passos, São Luís e, finalmente, Sananduva, né, que é a unidade mais nova com o curso de agronomia. E só depois que essas 6 unidades estavam andando, né, então, portanto, 6 unidades, nós resolvemos fazer uma reforma do PPC. Na verdade, quando o Sananduva ofereceu a turma, nós já estávamos conversando sobre a reforma do PPC, né? Então, hoje, a agronomia está concentrada dentro do centro para o norte do estado, a única região no sul do estado que tem agronomia é Livramento, depois Cachoeira, São Luís, Três Passos, Sananduva e Vacaria, né? Então, está mais aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul. De lá para cá, tá, nós tivemos, a partir do momento que o NDE resolveu que ia fazer, que havia necessidade, houveram 3 portarias, então, que instituíram, né, a formação do NDE no momento da reforma, depois portarias que, de fato, deram o pontapé inicial oficial da reforma, e as portarias que também instituíam a galera toda que ia fazer parte, porque não era só o NDE, né, teve mais gente envolvida, então, o pessoal da extensão, ensino, da biblioteca, né, da coordenação, né, a Daniela. Então, todo esse pessoal aí começou a montar o grupo que foi fazer a reforma do PPC. Em 2018, nós tivemos em Cachoeiro do Sul, naquela ocasião nós fizemos uma grande reunião, até tinha gente de outros cursos lá que estavam começando a falar em um novo PPC de um outro curso e queriam participar da reunião para assistir e tal. E lá nós tínhamos já uma ideia de reforma do PPC. O que tinha acontecido? A maioria das mudanças tinham sido feitas em uma reunião anterior, também em Cachoeiro do Sul, uma reunião que não teve um quórum, assim, né? E, naquele momento, no CPEX, nós discutimos se valia a pena implementar aquelas mudanças, e nós decidimos que não iríamos implementar porque havia mais contas do que a favor, né? O que aconteceu? Como não teve uma grande representatividade naquele momento, algumas áreas do PPC foram mais afetadas pelas mudanças do que outras, entende? Então, acabaram se limando-se algumas disciplinas, colocando outras, mudando algumas ementas, e algumas áreas nem foram mexidas, né? Então, a gente preferiu, naquele momento, não fazer a reforma daquele jeito, porque nós entendemos que o curso ia perder o seu DNA, né, a sua essência, e que valia a pena a gente recomeçar, né, uma reforma um pouco mais abrangente de uma outra forma. Tá? Então, essa foi a equipe, né, nessa lista, está pequena, assim, mas só para mostrar que foi uma equipe bem grande que se envolveu. Alguns desses nomes não fazem mais parte do DNDE, já saíram, mas naquele momento fizeram, né, outros acabaram entrando. E, pô, gente, foi bem legal, assim, porque houve uma troca muito bacana, tá? Como é que funcionou naquele momento, assim, a estrutura de modificação? Nós tínhamos vários núcleos, né, dentro do PPC nós temos, né, núcleo problematizador, núcleo integrador, né, e esses núcleos têm as suas disciplinas. Então, algo que aconteceu anteriormente é que eu, Rafael, entomologista, por exemplo, pegava a minha disciplina de entomologia, achava que ela era mais importante do que uma disciplina de solos, por exemplo, né, porque não é minha praia, não é minha área. Então, havia muita interferência de áreas diferentes nas disciplinas, né. Então, outra coisa que acontece muito na UERGS é que nós damos disciplinas dos quais nós não somos especialistas muitas vezes, que nem eu dando estatística em São Luís Gonzaga, por exemplo, né? Então, eu sei que eu não tenho a profundidade necessária que deveria ter se eu fosse um estatístico, então eu não tenho como dizer, ó, essa disciplina que tem 5 créditos, diminui para 2 porque eu consigo dar em 2. Sim, eu dou em 2 porque eu não tenho a profundidade suficiente para os 5, entende?
Então, naquele momento, nós decidimos da seguinte forma, né? Quem vai mexer na sua disciplina é só aqueles que têm a formação necessária para isso. Então, a disciplina de química foi para os professores que lecionavam química e que eram formados em química, né? As disciplinas de solos foi para os professores de solos e por aí em diante, né? Para que os professores não mexessem, né? Matemática para os professores da matemática e por aí vai. Então, isso foi bem legal, porque começou a chegar a devolução, né, das ementas e, bom, aí tinha várias ementas, assim, que os professores divergiam completamente e eu tive que fazer um pouco de meio campo, assim, ó, o fulano disse que isso é legal, tu tá dizendo que isso aqui é legal, vamos tentar juntar as duas coisas, vamos ver como é que a gente consegue montar. Algumas disciplinas foram bem difíceis, tá? O pessoal bateu o pé e, não, essa aí não tá legal, mas no final a gente conseguiu, depois de alguma negociação, fechar várias modificações, principalmente no conteúdo, no teor das emendas. Que depois de 7 anos, muitas emendas elas estavam, de certa forma, desatualizadas. É incrível, parece 7 anos é pouco, mas para o momento que a gente está vivendo, né, as coisas andaram tão rápido que elas acabaram ficando obsoletas, e outras que nós percebemos no curso que, para o nosso curso, isso não está legal, temos que ter uma outro tipo de ementa. Então, muitos professores acabaram mudando o ementário. Tá? Então, funcionou dessa forma. Tá? Então, as professores receberam e depois nos devolveram. Tá? Para se ter uma ideia, desde 2012, o PPC tinha passado só por 6 atualizações. Tá? Todas pequenas, assim, 4 delas, gente, eram para inserir disciplinas eletivas só. Então, nenhuma dessas modificações mudou a estrutura do PPC. Então, eram, de fato, modificações, eram versões novas do mesmo PPC, não era um novo PPC. E como a gente não mudou nada nos ementários, em 7 anos nós tivemos uma defasagem de quase metade da bibliografia. Né? Então, para você ter uma ideia, 45% dos títulos não tinham mais para vender naquele momento, e haviam algumas recomendações, né, que as disciplinas tinham que ter até 3 livros recomendados. Nós tínhamos uma disciplina, por exemplo, que tinha 11 livros recomendados, né? Então, era meio que anti-recomendação que tinha, né, por parte para montagem do PPC. Então, nós começamos a ter que mexer nisso aí também, que foi a parte da bibliografia. Foi a última parte. Acho que a Karina ela deve ter enlouquecido com a gente, porque a gente enviou tantas vezes isso para ela mexeu tantas vezes, devolveu com tantas correções, e que ela deve ter ficado pirada com a gente. Uma coisa que eu até na hora a gente conversou muito, né, que provavelmente daqui a uns anos a gente vai ter que de novo fazer uma mudança nas bibliografias, porque nós estamos agora vivendo uma outra revolução, que é uma revolução digital, né, e provavelmente parte dessa bibliografia vai ser digital daqui a uns anos, né. Nós tentamos inserir alguns títulos que já tem disponível de graça, com liberdade para ser utilizado, mas a gente não conseguiu encontrar uma quantidade grande, assim, então são pouquíssimos livros que tem disponível, né. Disponível que eu digo é disponível e com licença para ser utilizado, né? A gente sabe que frio tem um monte de obra na internet. Então, no Fórum de Áreas de 2019 foi quando nós demos o start para essa distribuição, né, nos núcleos, né? Então, a partir dali nós começamos a enviar para todo mundo e o pessoal começou a discutir. E aquele fórum de áreas teve 2 dias, e um dia foi sobre a extensão e o outro dia foi sobre o EAD. Então, a gente discutiu essas coisas naquele momento. Por que isso é importante dizer, né? Porque nós 2 coisas que se volta a debater agora, né? Uma delas foi a extensão, a gente criou nesse fórum de áreas a ideia das ACEs, que, que são as atividades de extensão. Depois nós tivemos que modificar isso, vou explicar por quê. E o EAD, que nós naquele momento também sentamos e discutimos bastante, né? Não estava só o INDE, tinha vários professores que não fazem parte do INDE, mas que fazem parte da agronomia, participaram dessa discussão. E nós, naquele momento, discutimos e achamos que a agronomia não estava pronta, né, para entrar no EAD de fato. E eu acho que essa pandemia mostrou para a gente que, de fato, nós não estamos, né? Eu acho que é uma coisa irreversível, uma coisa que a gente vai ter que utilizar mais essas ferramentas no futuro, mas nós não estamos preparados para elas ainda, né? Então, a gente acabou, naquele momento, sendo bem conservador, assim, a gente saiu do Fórum de Áreas como sendo agronomia o curso retrógrado, né?
por um risco que a gente achava naquele momento que a agronomia não tinha capacidade de formação e tecnológica para ingressar nisso. Tá? Então, depois disso, nós voltamos a se reunir no dia 2 de março de 2020, tá, gente? Por que nós nos reunimos? Aí, cada integrante da NDE trouxe das suas unidades todas as modificações no inventário que os professores das suas unidades tinham sugerido. Aí, pela manhã, nós tivemos uma conversa, né? Deixa eu ver mais aqui. Com o pessoal da ProEx, da própria PPG, né? E batemos o maior papo, vocês explicaram várias coisas que precisavam ir no PPC que nós ainda precisávamos arrumar, debatemos o fluxo, botamos datas. Então, foi bem importante. E à tarde nós começamos, essa disciplina tem que vir aqui, vamos mudar a grade, essa tem que atrasar no currículo, essa tem que adiantar. Então, começamos a montar o PPC como ele praticamente como ele ficaria no final, né? Algumas coisas ainda foram modificadas. Então, depois disso veio a pandemia e foi tudo online. E por incrível que pareça, a coisa andou muito mais rápido, cara, sabe? Então, a gente conseguiu fazer algumas modificações em ferramentas que até então a gente não utilizava, como, por exemplo, o Google Docs, né? Então, a coisa funcionou muito bem, tá? Tendo, então, esse PPC no Docs, todos os participantes que estavam naquela lista que vocês viram tiveram acesso e puderam mexer, tá? Então, no texto. Então, foi corrigido várias coisas no texto, foram modificados termos, tabelas e tal. Então, muitas coisas a gente teve que refazer algumas reuniões da NDE para debater. Isso aqui nós estávamos lendo e não ficou legal lá, tem um crédito lá que está sobrando, então nós tivemos que voltar a debater algumas coisas. E depois chegou um momento que, de fato, está pronto, aí passamos para a avaliação interna da UERGS. Então, passou por várias instâncias, né? O pessoal da extensão pegou, o pessoal da pesquisa pegou, o pessoal de ensino pegou, a biblioteca, e aí fizeram a avaliação deles, deram o parecer, né? No momento que estava tudo corrigido, então foi para avaliação externa, tá? Então, nós pegamos 2 avaliadores com experiência na área, tá? De agricultura familiar e tal, que foram o Fernando, da Unipampa, e o Pedro Boff, da EPAGRE. Tá? Então, eles fizeram a avaliação do nosso currículo, foram bem elogiosos, né, e, ao mesmo tempo, bem criteriosos, assim, corrigiram bastante coisa. Então, a gente aceitou a maioria das sugestões. Engraçado que eles tiveram um perfil bem diferente, cara. O Fernando foi um avaliador mais, assim, pegou uma coisa mais, assim, isso não está legal, isso eu não entendi, isso tem que passar para lá, né, uma coisa de correção minuciosa. E o Pedro Boff, ele fez uma avaliação mais, assim, em cima do conteúdo mesmo, né, da parte filosófica do nosso PPC e tal. Então, foi bem bacana, assim. Então, a gente conseguiu dar uma mexida depois disso, tá? Aí o que acontece, cara? Quando estava tudo pronto, daí vieram as resoluções da extensão, né? Aí, por sorte, a gente não tinha tocado adiante, até a gente segurou bastante, a Daniela, na época, segurou para não tocar adiante nosso PPC. E aí vieram as resoluções da extensão, e aí quem teve que passar um tempo, a gente foi o Franklin, né? Então, o Franklin, várias vezes tivemos reunião, e explicou, e a gente voltava, isso não está certo, isso não está de acordo, e aí nós tivemos que criar o que é a extensão hoje no currículo. Então, gente, assim, é bem complexo mesmo, tá? E por isso essa reunião é importante. Acho que para todos os cursos vai ser complexo. E o lado bom é que essas resoluções permitem que o aluno seja sujeito da sua atividade de extensão. Então, ele mesmo vai tomar conta disso, né? Dessa parte da extensão no currículo dele. Então, é diferente de ser uma coisa que seja unilateral só por parte do professor, porque a complexidade aumenta muito, né, cara? Porque tem que lidar com todos os alunos que entram, né, e tentar organizar essa questão da extensão e tal. Então, na nossa cabeça, no início, era 450 horas que o professor ia ter que praticamente gerenciar para os alunos, e na verdade não é assim que vai ocorrer, tá? É o próprio aluno que vai gerenciar as suas horas de extensão, então isso é bom. Tá? Então, agora, gente, eu vou apresentar para vocês como ficou o PPC, tá? A parte final, já para a gente, daqui em diante, o PPC, né, versão 2022 agora, tá? Então, a primeira modificação parece boba, mas não é. O curso perdeu o nome do bacharelado na frente do curso, né? Ficou só agronomia, apesar de ainda ser um bacharelado. Por quê? Porque várias pessoas em várias unidades já disseram: vocês não têm um curso de agronomia, vocês têm um curso de bacharelado e tal.
Então, a gente deu uma olhada e percebeu que vários cursos de agronomia em várias universidades consagradas não usam o bacharelado na frente do nome do curso. Então, a gente só tirou do PPC o nome bacharelado, tá? Para não dar problema, mas ele ainda é um curso de bacharelado. No entanto, há um erro que vinha sendo mantido pela UERGS, né? Que era o título. Nós estávamos formando bacharéis em agronomia, apesar de ser um curso bacharelado, não é o que nós formamos, porque tem uma lei lá de 1937 que nunca caiu, que diz que todas as pessoas formadas em cursos de ciências agrárias, né, agronomia, né, e outras coisas relacionadas, se formam engenheiros agrônomos, tá? Inclusive no CREA, tá? Tem lá quem né, nas profissões que o CREA regulamenta, e aí tem lá na agronomia engenheiro agrônomo. Então, a gente até estava comentando, foi muita sorte a gente os alunos nunca ter tido problema para se registrar no CREA, porque se tivesse pegado alguém lá que, na hora de analisar o diploma, fosse mais cri-cri, poderia ter barrado o registro, né? Porque, na verdade, a formação é engenheiro agrônomo, tá? Então, basicamente, essa é uma mudança pequena, né? As mudanças maiores foram com relação ao curso em si, tá? Então, o curso, ele perde os 2 estágios, tá? Nós tínhamos 2 estágios de 60 horas, e ele passa a ter um estágio apenas de 300 horas. Por que isso, cara, tá? Isso é uma diretriz nacional, tá? Então, precisa ter isso, eu vou comentar de novo mais adiante. Então, basicamente, mantém aquilo que a diretriz nacional pede. Outra coisa, as atividades complementares que ainda não estavam, que eram previstas no PPC antigo, não estavam bem definidas o que era e como era. Então, agora, ela, no novo PPC, ela está bem definida, tá? E aí, gente, com a carga horária total, ela sobe de 4.000 horas para 4.500 horas. Aí, vou dizer, ficou bem pesado. Ficou, tá? Ficou de fato, a gente poderia ter uma carga horária bem menos pesada. No entanto, né, de dizer aqui que a gente tem as horas de extensão, que não tinham antes, mais as horas de estágio, porque antes eram 120 horas de estágio, agora não. Agora são 300 horas. Então, há um aumento aí de 180 horas em estágio e há um aumento de 225 horas em extensão. Já vou explicar por que só 225. Então, vocês vão ver que lá no final bate os 4.500. Então, quer dizer assim, a gente não teve um aumento da carga horária em sala de aula, de fato. Tá? Então, basicamente, essas são as grandes mudanças. Para vocês entenderem os 4.500 de onde é que vem, né? Então, assim, nós temos o número de horas na parte obrigatória permanece 4.125 com as eletivas, tá? Mais 150. Aqui dentro, gente, já tem previsto 180 horas de extensão em 2 componentes curriculares que a gente vai falar depois. Tá? Por isso que aqui sobra só 225, aqui tem mais, aqui aqui é 180 mais 45, tá? Aqui dentro, de horas de extensão de 3 componentes curriculares. E aqui sobra os 225, por isso que eu disse que 450 tá os componentes curriculares, mais o estágio e mais as atividades de extensão. Tá? O estágio também está aqui dentro, porque ele também é um componente obrigatório, tá? Então está dentro das 4.125. Tá? Então, como eu disse anteriormente, em sala de aula mesmo a gente não teve um aumento da carga horária. Então, algumas coisas tá, que não tinha no PPC antigo que tem agora, tá? Por exemplo, as Com fez um trabalho sensacional, cara, sobre o PPC. Não é uma coisa importante, assim, mas é bacana, porque o PPC está bonito, tem uma capa bonita, né? Até na hora que eu fiz, eu pensei que ia ser só um documento Word, né, cara? Times New Roman 12 e acabou. Mas é um trabalho muito bonito, está disponível. Agora, o que eu achei bacana, cara, é a matriz dinâmica que eles colocaram no site. Para quem não conhece ainda, tem aqui quando tu entra no site da agronomia, lá dentro da UERGS, tu vai ter a opção de baixar o PPC e tu vai ter a opção de baixar a matriz curricular dinâmica. Tu pode olhar lá na página ou baixar. Na página, ela fica muito pesada. Tá? Então, recomendo que baixem. Por que isso aqui é legal, cara? Porque essas flechinhas aqui indicam quem é pré-requisito de quem. E se tu clicar, por exemplo, em matemática aplicada 1 aqui, ele vai direto para a ementa dela, ela já abre. Então não precisa ficar rolando lá no PDF para te achar a ementa, entendeu? Então ficou bem bacana, tá? Então eu tenho ele aberto aqui no meu computador, depois eu posso mostrar para vocês se quiserem, para ver como é que fica. Então tu clica aqui em desenvolvimento rural, pá, abre a ementa de desenvolvimento rural. Então ficou muito legal, tá, a matriz. É bacana, cara, para quem quer dar para os alunos é muito bom, tá? Porque muitas vezes eles ficam
zapeando pelo PPC, né? Então, aqui é um acesso muito mais rápido para eles terem. Pô, será que eu posso fazer aquela disciplina lá? Será que aquela que eu deixei para trás não é pré-requisito? Entra aqui e olha, né? Tá bem fácil de encontrar. Outra coisa, o PPC novo, então, ele tem extensão que não tinha, né? Então, dessa forma, é uma outra coisa que eu falei, né, para vocês. E aí tem duas coisas, das duas resoluções do CONEP, ele já está adequado, então a questão da extensão, né, que são a resolução de 018 e a 019, né, vieram as duas, né, uma vez só, então a gente teve que se adequar. Uma delas diz quanto tempo, né, quais são o formato da extensão na UEGS, e a outra diz, por exemplo, fala que tem que ter extensão, que tem que ter no mínimo 3 tipos e tudo mais, né, então acabou que as duas vieram para se complementar. Então, como é que fica, né, gente? É o seguinte, existem 5 formatos, tá, de acordo com as resoluções da extensão, tá, possível na UEGS. Desses 5 formatos, então, os nossos alunos, eles têm que contemplar obrigatoriamente pelo menos 3. Eles podem fazer os 5, mas tem que ter pelo menos 3. E dos 3, ele tem que ter pelo menos 10% em cada um da carga horária, ou seja, pelo menos 45 horas em cada um, tá? O formato 1, eles obrigatoriamente vão fazer 10%, muito mais, porque as disciplinas planejamento agronômico e análise diagnóstica de sistemas agrários, elas passam a ter cada uma 90 horas de extensão dentro delas, tá? Então, ali ela já faz 180 horas. E nós criamos também disciplinas eletivas chamadas atividades curriculares de extensão. Então, tem a de 1 a 4. Essas disciplinas eletivas são de 3 créditos e elas podem dar 45 horas de extensão. Tá? Os alunos têm que fazer, para fechar as 45 horas, eles são obrigados a fazer pelo menos uma ACE. Mas eles podem fazer todas. Para que foi criadas as ACEs? Porque tem alunos que não fazem os outros formatos. Tem alunos que não participam de publicações, né? Nós não temos ainda empresas júniores e incubadoras na UERGS, a maioria das pessoas não prestam serviço, então nós não temos, tá, esses formatos. Então, o aluno que não consegue prestar esses outros formatos, ele vai conseguir preencher uma boa parte da sua carga de extensão no formato 1. Ele vai ter que buscar só 45 horas em outros 2 formatos aqui, tá certo? Como eu disse para vocês, o formato 13 e 4 na UEGS é um pouco complicado hoje, então eu já aviso vocês de antemão que comece a se preparar para oferecer essas oportunidades de 2, né, através de eventos, e oferecer e tentar fazer os alunos ficarem mais inclinados a publicarem trabalhos de extensão, porque eles vão precisar desses trabalhos para completar essas 45 horas aqui no formato 5 também, tá certo? Então, para exemplificar, pegamos um aluno hipotético aqui, né? Então, esse aluno, ele fez o planejamento agronômico, ele fez análise diagnóstica, então ele já completou 180 horas, e ele fez uma eletiva, a CE1 ele fez. Então, ele completou aqui 225 horas no formato 1, tá? Aí, ele participou de um monte de evento, tá? Participou de semana acadêmica, de curso, fez curso, ofereceu curso e tal, e aí ele acumulou um monte de certificado e fez o aproveitamento dessas atividades curricularizáveis. E ele conseguiu fazer 165 horas nessa formato 2. Daí ele já tem 390 horas. Depois ele tem que cumprir mais 45 em alguma, pelo menos, né? E ele cumpriu. No quinto formato, ele publicou e acumulou mais 45 horas. Aí faltou 15 horas. Bom, ele conseguiu essas 15 horas através de um trabalho em uma empresa júnior ou incubadora, né? E ele fecha as 450 horas. Tá? Então é assim que vai funcionar, tá? Então, a princípio, pessoal, aí o Frank vai tentar ir para explicar, se a gente precisar, né? O aluno, isso aqui vai funcionar meio que tipo o que a gente faz hoje para CPPD, né? Ele vai ter um espaço lá onde ele vai inserir a sua atividade, o formato, e ele mesmo vai ter o contador de hora de extensão dele. Então, ele sabe onde vai apertar o sapato, tá? Então, ele sabe quanto ele vai ter que remar para chegar nessas 450 horas, tá? Vai caber, provavelmente, aos colegiados, a gente ainda não sabe bem, avaliar a validade desses certificados, tá certo? Porque senão o aluno, né, se não tiver ninguém para dar ok e dizer, ó, vale ou não vale, vai poder botar qualquer certificado lá e contar essas horas, tá? Então, esse ficou o formato da extensão, tá?
Essa tabela, eu tive que reduzir ela e ela ainda ficou muito pequena, só para vocês verem que tem muitas possibilidades mesmo, tá? Só que eu já encontrei um erro ontem aqui, tá? O que aconteceu? Eu percebi que a gente botou aqui no formato 3, ó, consultoria, assessoria e curadoria, em pontuação mínima 3, máxima 15. Então, quer dizer, ele não tem como fazer os 45 aqui, porque a máxima é 15. Então, a gente vai ter que aumentar esse aqui para 45, tá? Então, a gente já sabe que tem um probleminha aqui. Então, vejam só, por exemplo, formato 2, gente, ó, tem oficina, curso, palestra, participação com ONGs, né, projetos sociais, participação em programas de extensão como bolsista, projetos de extensão em outras instituições, por exemplo, participação de eventos, né, na área, no caso das ciências agrárias, organização de eventos. No formato 5, a gente botou algumas coisas também, além de publicações, algumas publicações mais atuais, né? Por exemplo, participação em podcasts, produção de podcasts, né? Vídeos em plataformas digitais, blogs. Também a gente colocou, porque nós já temos vários alunos, gente, na agronomia, que fazem, né? Por exemplo, tem um aluno aqui, o Brasil, que a gente chama, né? Ele tem um programa de rádio, cara, semanal na Rádio Cidade sobre questão ambiental, porque ele é o presidente da Associação dos Amigos do Rio Piratininha aqui. Então, é um aluno que já faz esse trabalho muito bem, cara. Ele chama vários convidados. Esse final de semana ele me convidou. O que tá falando, né? Aí fui ver o que era. Cheguei lá, pô, era um programa, cara, de 1 hora, assim, que a gente conversou sobre abelhas. Então, tem alunos que fazem isso, tá? E então é bem bacana. Eu lembrei da experiência também de Sananduva, né? Um projeto de extensão que os alunos, junto com os professores, né, fazem um programa de rádio. Então, a gente já tem alguma experiência na UERGS, né, dessas participações. Então, é legal que a gente crie essas possibilidades. Então, assim, nesse momento, a gente teve que voltar aí para frente, para trás, essa questão da extensão. Aí, somava as horas, não batia, e não dava nas 4.500, não pode aumentar as horas, eu tinha que voltar lá. Então, foi bem complicado, tá? O que acontece? Uma das coisas que a gente percebeu é que quando a gente botou essa questão da extensão, a gente desfalcou as atividades complementares, tá? Então, o PPC da agronomia ele já previa essas atividades complementares, que é o seguinte: é o aluno que foi bolsista de iniciação científica, o aluno participou de um projeto de pesquisa, o aluno participou de alguns eventos, ele tem algumas publicações, artigos e tal, ele pode utilizar isso para abater duas disciplinas eletivas, que os nossos alunos têm que fazer 5 eletivas, né? Então, eles podem utilizar 2 eletivas que se chamam atividades complementar 1 e atividade complementar 2. Atividade complementar 1 é uma atividade de 2 créditos, né? Como é o PPC da agronomia, todas elas eletivas são 2. Mas a atividade complementar 2 são 4 créditos. Tá? Daí não foi o nosso agronomia que fez isso, tá? Essas disciplinas já existiam na UERGS. Tá? Então, a UERGS já tinha isso também para os outros cursos. Então, os alunos, nós temos uma tabela no PPC, tá? Essa tabela está lá, com as atividades complementares, eu não botei aqui a tabela. E então ela não tem lá, tem um artigo, isso vale tantas horas um artigo, um resumo vale tantas horas. Quando ele consegue, né, juntar 30 horas, ele entrega esses certificados, né, para o colegiado dá ok o aproveitamento, e aí via coordenação ele solicita o aproveitamento das atividades complementares. Então o aluno tem lá a disciplina atividade complementar 1, né, aprovado lá, então aproveitado. Então ele não precisa fazer mais uma eletiva, né? Ele faz 4 só e já tem essa. E aí, aqueles alunos que trabalham muito, que tem muita coisa, podem tentar aprovar atividades complementares 2 de 4 créditos. Até hoje, nós tivemos só uma aluna, né, que conseguiu, porque para juntar 4 créditos é coisa para caramba, porque se a gente pensar bem, para ele fazer o segundo, ele tem que ter feito a primeira. Então, na verdade, ele tem que aproveitar 6 créditos. Então, o aluno tem que ter participado de muita coisa, tá? Então, assim, o colegiado, gente, aqui tem uma tabela, e aqui eu vou deixar claro para você o seguinte: o colegiado, ele nunca, ele é digamos assim, ele é aquele que toma a decisão, tá? Então, assim, essa atividade que vale ou não vale? Então, o NDL não é, ele é um órgão deliberativo, tá? Quem tem o poder de decidir isso é o colegiado, tá certo? Então, o colegiado tem liberdade, cara, para decidir esse tipo de coisa. Outra mudança foi o estágio, tá? Então, o estágio curricular obrigatório agora, ele está de acordo com as diretrizes nacionais de educação, tá? Que pede um estágio com carga horária mínima de 200 horas, ou 180 horas, eu não me lembro.
Então, a maioria dos cursos da UEX tem estágio de 300 horas, a maioria das agronomias são estágio de 300 horas, então nós colocamos também estágio de 300 horas, tá? Porém, os alunos tinham coisas boas e ruins do estágio antigo de 60 horas, né? O primeiro é que tinha vários lugares que não pegavam estágio de 60 horas. Outra, que os alunos não saíam para fazer estágio, que não valia a pena sair para 60 horas. Mas o lado bom é que os alunos tinham que fazer em 2 lugares diferentes. Agora, ele tem que fazer 300 horas, mas ele ainda pode fazer em locais diferentes, tá? Então, ele pode compor essas 300 horas com vários estágios em outros lugares, tá certo? Então, eles podem fazer, tipo, 3 estágios de 100 horas, não tem problema, eles ainda podem fazer isso, e desde que a soma desses estágios seja 300 horas, tá certo? Outra coisa também que aí surgiu de uma demanda foi aos 45 do segundo tempo, né, quando já estava pronto para aprovar o PPC, veio essa demanda. Então, alunos que saem em intercâmbio, de fazer disciplinas em outras instituições, e surge a possibilidade de fazer um estágio no exterior, por exemplo, né? Então, antes, aí o aluno voltou, eu fiz o estágio, tem como aproveitar? A gente ficava, não sabemos. Aí fiz uma reunião com o Juliano e tal, e conseguimos fazer o aproveitamento de estágio naquele momento, através de um aceite do colegiado daquele aluno, né? Isso foi em 3 passos, tá? E aí agora está no PPC, então o aluno que sai em intercâmbio, ele pode fazer o estágio lá, desde que seja assinado pela instituição dele lá no intercâmbio, tá certo? Ele traz para o EGS e aí é validado esse estágio, né? Aproveitado como estágio. Então, pode ser as 300 horas ou pode ser uma parte das 300 horas também. Depois, gente, tá, surgiu, e aí já explicando para vocês, o banco de estágios. Tá? Então, hoje a agronomia tem um banco de estágios. Tá? Como é que é o banco de estágios? As empresas que têm interesse em receber os nossos estagiários, elas vão lá e preenchem um formulário, né? Dizendo qual é a vaga, o que o aluno vai fazer, onde é que é a empresa, né? Explicando sobre a empresa. E aí, lá na página da web, você entra no curso de agronomia, lá embaixo tem um cardzinho, banco de estágio, cliquem lá. Lá tem a lista das empresas e as vagas disponíveis. Tá? Nesse momento não tem nenhuma ainda, porque a gente ainda está divulgando para as empresas. Então, eu peço para vocês, professores, que divulguem o banco de estágio com as empresas que vocês já conhecem e onde os alunos já vinham fazendo estágio. Por que é bom o banco de estágio? Porque aí os alunos, eles fazem sozinhos essa busca. Aqui em São Luís, por exemplo, eles procuram muita gente. Professor, preciso fazer um estágio, só tem um lugar para me indicar? Agora a gente pode dizer assim, ó, tem no banco de estágio. Vai lá e procura, tem lá um monte de vaga, né? Um dia a gente quer que tenha um monte, e escolhe, lá tem várias empresas. Então a ideia é ter empresas de fora do Rio Grande do Sul também, para aqueles que queiram sair, né? Então, assim, só vai conseguir preencher aquele banco a partir do momento que todos, né, colaborarem. Hoje eu tenho uma aluna, gente, tá, com bolsa só para fazer a captação de empresas, tá? Então, se vocês aí que estão me ouvindo, que vão ver esse vídeo depois, tiverem alguma empresa que vocês sabem que recebem estagiários, ou que vocês acham bacana ter essa conversa, me mandem o contato, que a Rosemary entra em contato e faz essa captação, tá, para nós. Tá? Então, é interessante que a gente tenha um banco bem recheado aí. TCC, tá? O TCC1, ele sumiu do novo currículo. Por quê? Porque a diretriz nacional diz que o curso tem que ter um TCC. Tá? Então, a gente tinha 2, porque o TCC1 era um TCC que não era TCC de verdade. No entanto, ele é importante, porque o TCC1 é a elaboração do projeto, né? Então, basicamente, o que aconteceu, ele mudou de nome, tá? Então, o TCC1 virou elaboração de projeto para trabalho de conclusão de curso. Esse nome gigante aí, ele é o antigo TCC1. E aí, o TCC2 passa a ser só TCC, tá? Então, ele vai ser só a parte de execução lá e entrega do TCC, defesa e tudo mais. Sobre o formato do TCC, tá? Vários professores entram em contato também. Rafael, tem um formato para agronomia. Gente, não tem um formato para agronomia, tá? O NDE a gente já falou sobre isso, mas a gente nunca discutiu de fato. As unidades, então, cada unidade tem o seu jeito de fazer, tá? Então, tem unidades que tem uma regra para toda unidade, tem unidade que cada professor escolhe o seu formato. Então, a gente, nesse momento, está dessa forma. Os colegiados decidem, tá? Através dos seus professores lá e qual é o melhor formato para os seus alunos. Tá? Então, é dessa forma que a gente está fazendo. A UEGS tem um manual de trabalhos acadêmicos e o recomendado é que siga o manual de trabalhos acadêmicos. Lá mesmo tem como fazer em formato de
de corrido e em formato de artigo também, tá? Tá tudo lá no Manual de Trabalhos da UERGS. Por fim, a parte de corpo docente, tá? Nós conversamos naquele momento que 13 professores não era um número adequado para agronomia, tá? A gente tem falta de professores, falta a gente tem em todas as unidades, tá? Mas 13, mesmo que todas tivessem 13, 13 ainda é pouco. Então a gente começou a conversar, e aí surgiu, vamos botar 15, 17, né? E aí a gente pensou assim, cara, se a gente botar mais, os caras vão chegar e vão ver que as unidades já não tem 13. Então a discrepância para 13 já é grande. Então imagina para 15, para 17, para 20. Então, num primeiro momento, tá, a gente manteve os 13 docentes, tá? Só que nós modificamos as áreas dos concursos, tá? Por quê, gente? Porque era assim, a área antiga era, por exemplo, tinha umas áreas que eram muito específicas, assim, e não previam os próprios cursos da UERGS. Então, o que aconteceu? Eu lembro que quando eu fiz o concurso, eu tinha um colega, o Diogo, que foi formado, foi aluno do Benjamin até, Diogo Pereira Rego, foi aluno de Cachoeiro do Sul, formado na UERGS, né, cara, fez mestrado, doutorado comigo na URGS, e aí o Diogo foi fazer o concurso na UERGS, a UERGS não aceitou o diploma dela mesma, cara, sabe? Tipo, então a gente achou isso estranho um pouco, como é que a UERGS não aceita seu próprio diplomado, sabe? Então foi modificado ali porque era muito restrito, tá? Então, mas mudamos só o título ali, por exemplo, para dar só um exemplo aqui, ó. A área de fitotecnia, cara, ela era muito específica fitotecnia, tá? Daí agora ela passa a ser produção vegetal, tá? Então ela é ciências agrárias, né? Então, área docente, produção vegetal, daí graduação na área de ciências agrárias e pós-graduação em produção vegetal ou semelhante ou agroecologia, tá? Que fica de acordo. E isso foi repetido para todas as áreas, tá? Então ficou um pouco mais amplo. Por que eu acho isso importante também, gente? Porque vocês devem ter olhado que cada professor ali, cada área, tem uma lista gigante de disciplina que ele pode dar, tá? Então, o que acontece? Nós tínhamos, por exemplo, uma área ali de defesa fitossanitária, que era uma cópia e cola praticamente das disciplinas que podia dar também em produção vegetal. Então, não tinha por que ter, sabe? Então, tem 3 agora em produção vegetal e tal. Por que a gente deixou mais amplo? Porque daí, as unidades, na hora de pedir concurso, se um dia isso acontecer antes do mundo acabar, ela pode direcionar mais ou menos para suas necessidades, tá certo? Isso pode ser feito via edital. Então, se eu tenho um professor que já é um professor que é de uma área e inclinado a uma outra área, por exemplo, eu sou fitotecnista, por exemplo, entomologista, então eu tenho um transito bem nessas 2 áreas. Então, eu posso pegar agora um fitotecnista, né, um cara da produção vegetal, mais ligado ao melhoramento vegetal, por exemplo. Entende? Que vai me suprir outras necessidades dentro do meu curso. Então, as unidades agora têm um pouco mais de liberdade para trabalhar. Certo. Com relação à biblioteca, tá? A parte de bibliografia, nós tivemos que fazer aquela modificação muito grande, como elas não existiam mais, não tinham como ser compradas. E isso é uma das coisas que o SED percebe e sempre aponta nos PPCs da UERGS. Então, a gente acabou mudando. Aí, cara, o ano passado a UERGS foi lá e comprou, né, essa base essa biblioteca digital. E, pô, a gente pensou, vamos usar essa biblioteca digital, cara. E aí nós tivemos 2 problemas. Primeiro, que ela tem pouquíssimos livros para agronomia, dos indicados, né? E mesmo que a gente mudasse, né, aquela... Ó, tem essa obra aqui, ela não tem na base de dados, mas se eu pegar uma outra, vai ter. Só qual é o problema, cara? O problema é que esse contrato é de 3 anos. Então, daqui 3 anos, a gente não tem mais esses livros disponíveis. Então, a gente teria aí o livro faltando da mesma forma, né, cara? Então, teria que pagar igual. Então, a gente prefere manter alguns que a gente já tem nas unidades, mesmo que em pequeno número, a pegar os livros que estavam na plataforma, tá? Então, tem alguns na plataforma, por exemplo, eu sei, tem um que eu comprei aqui, que é sobre bebidas destiladas e tem bebidas fermentadas, tem o 1 e o 2, que são usados aí na agronomia, no CTA, tem na plataforma, tem naquela biblioteca Pearson lá. Então, nós temos algumas coisas. A última coisa, tá? Foram os laboratórios, tá? Que a gente mudou a questão da estrutura dos cursos, tá? Que é assim, ó.
Agronomia era bem legal no PPC, a gente tinha uns 10 laboratórios, eram 8 laboratórios, se não me engano. Aí tinha laboratório de água, laboratório de não sei o que do solo, laboratório de máquina e tal. E na real, cara, a gente não tem nada disso. Nenhuma unidade tem aqueles laboratórios. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, pega a nossa unidade de São Luís Gonzaga, não tem por que ter um laboratório de agrometeorologia em São Luís. O professor que dá agrometeorologia, ele vem de outra unidade. Nesse momento a gente não tem por que ter isso. Então, se os laboratórios, eles ficam mais assim a critério das suas próprias unidades. Os seus professores formam os seus laboratórios, né? As unidades aí depois utilizam da forma como for necessário. Então, a gente tirou essa parte e no PPC ele vem... valeu, Franklin. Obrigadão, cara. Ele vem assim com os laboratórios básicos, que são o de Química, Biologia e o de Informática, e o PPC, ele traz um parágrafo que diz, ó, as unidades terão outros laboratórios conforme a atividade dos seus professores, né, e a aptidão dessas unidades, conforme as precisarem e tudo mais. Então, isso dá para a gente um pouco mais de margem também com relação às avaliações. Agora, tem uma lista que não tinha, tá? Que é essa lista, a maioria delas já estava contemplada no PPC antigo, mas tem outra lista de materiais mínimos para o curso, gente, tá? Assim, eu tentei, bati o pé, a Daniela sabe disso. Às vezes eu até me fiz de louco para não botar essa lista, porque, assim, a gente não tem aqueles materiais, cara, a maioria deles. No entanto, gente, tá? Tem que botar, tá? É uma das diretrizes e tal. Os PPCs mais novos, que já foram formatados já agora, no caso da biologia, do próprio de agroecologia, já tinham essas listas, já tinham essas tabelas, e já traz lá, né, maquinário, máquina tal, né, tantas bancadas, e a gente não tinha. Então, tivemos que fazer essas listas. O que eu recomendo? Que aquilo que as unidades não tenham, cara, a gente tente... alguns deles não faz sentido todas as unidades ter. Então, seria interessante se dar num próximo momento, cara, e a ideia de fazer isso, a gente levantar onde tem cada um daqueles materiais, para dizer, ó, essa unidade não tem, mas a gente não usa tanto, então a gente faz o uso compartilhado com tal unidade, tá? Que é até para a gente saber onde é que estão esses materiais, que às vezes existe, tá? Tem máquina que está parada numa unidade e outra está precisando, então a gente tem essas possibilidades, certo? Tipo sala de rejeito e resíduos, cara. A gente tem um botijão lá que entra os rejeitos, a gente não tem uma sala para isso, né, entendeu? Então a gente sabe que tem algumas dificuldades aí. Ainda para o PC a gente não conseguiu eliminar todas as dificuldades. Beleza, galera? Então, certo, eu vou fechar aqui. Tá? Perdão. E aí eu fico disponível para vocês fazerem suas perguntas, se tiverem, né? Já falei para caramba, né? Então vocês podem perguntar à vontade. Não? Não, eu. Benjamin, manda abraço. Então, pessoal, boa tarde para quem não cumprimentei antes. Queria parabenizar aí o NDE e a Daniela, né, e o NDE em nome do Rafael, pela elaboração do PPC, dessa reforma, né, então tá bem bacana. Nada como os ajustes, né? Eu lembro que na época que a gente construiu o primeiro, teve muita discussão, muita gente a favor, muita gente contra, e enfim. E aí eu lembro assim, teve muita crítica também na elaboração ali, mas era o que era possível, né? Então, entre o feito e o perfeito, se optou pelo feito. E funcionou, então que bom que está sendo ajustado. E eu sempre falava isso, olha, vai chegar um dia que vai ser ajustado, e ponto. E daqui a um tempo vai ser ajustado de novo. E assim que as coisas funcionam, e isso aconteceu. Então, eu achei bem bacana essa questão do estágio, que mudou, né? Porque era uma coisa que os alunos reclamavam muito, assim, porque eles viam os outros estudantes de agronomia das outras instituições indo fazer os estágios aí, e nosso não tinha. Outra coisa que eu achei bem positivo foi também a questão da extensão aí, né, que era uma coisa também que sempre se falou, de como embutir isso na extensão, né, então agora está bem trabalhado. E a questão do nome também, eu lembro que na época também se teve essa discussão tremenda aí, né, e sobre a questão do engenheiro agrônomo, e já se sabia que sim, que era engenheiro agrônomo,
Só que teve algumas pessoas que quiseram colocar como bacharel para seguir a mesma linha dos outros cursos da UERJ, tecnólogo em tal coisa, bacharel em tal coisa. E aí eu lembro que você consultou o CREA, mas o CREA não falou nada, porque o CREA ele quer arrecadar, né? Então, assim, dando para arrecadar, tá valendo. E, e a outra coisa que eu queria... Não, aí é mais uma dúvida, né? É sobre a questão do estágio. Ele vai continuar sendo possível ser feito... vai ser possível continuar sendo feito em propriedades rurais, ou vai ter que ser só empresas com CNPJ. E a outra questão também é sobre essas disciplinas de extensão, aí que vai ter extensão como planejamento, como análise diagnóstico, né? Como é que vai ser ministrado isso? Por exemplo, eu trabalho planejamento, mas não tem nada de extensão agora. Então, provavelmente agora vai passar por uma reforma, eu nem sei se eu vou poder continuar dando planejamento, né? Daqui a pouco troco por outro, enfim. Então, como é que você pensou, como é que vai se trabalhar isso? Porque o que eu sei, né, de planejamento, por exemplo, é um exemplo, é que eu trabalho do jeito, o professor que dá planejamento lá em São Luís Gonzaga trabalha do outro jeito, não tinha uma ementa, era uma ementa meio aberta, né? Agora vai ter uma ementa, assim, para a gente seguir, vai ter que ser assim, o aluno que faz planejamento em Cachoeira e vai fazer em Três Passos, vai ser assim planejamento, ou não tem essa diretriz. Então, essas eram as minhas dúvidas. Tá. Primeiro, então, sobre o estágio, tá? Eu já leio aqui que vocês estão botando, tá, pessoal? Sobre o estágio. Daí, assim, o estágio, ele também é diretriz nacional, tá? Então, é lei, assim. Então, tem que ser... Ele pode fazer em propriedade rural desde que tenha alguém com CREA para assinar para ele, tá? Com o registro ativo. Tá? Então, se não tiver o registro ativo, não pode. Ou, então, em empresa que tem o CNPJ, né, para poder assinar. Então, tem esse detalhe aí. A segunda era sobre essas disciplinas. Aí, assim, ó, por que tinham 2 estágios de 60 horas? A gente não sabia disso, até que o ANOR contou para nós qual foi o momento, como é que foi no momento que criaram os estágios. Que um estágio era para ser feito junto com a disciplina de análise diagnóstica de sistemas agrários e o outro na de planejamento agronômico, sabe? E ninguém sabia disso, na real. Mas isso nunca ficou claro, isso é verdade. Pois é, daí a gente falou, pô, então a gente tenta botar isso dentro da disciplina, né? Aí quando veio a extensão, a gente falou, pô, então a gente pode transformar essa extensão. Então, a princípio, tá no PPC, tá uma descrição de como é feito. Então, a gente tentou fazer de acordo com aquilo que era a ideia, tá? E o planejamento agronômico, ele ficou muito semelhante ao que é feito na URGS. Era feito, pelo menos, quando eu fui aluno, tá? Que é aquela coisa assim, vai nas propriedades, aí os alunos fazem toda aquela parte de análise e aí fazem um projeto lá na propriedade, né? Fazem o planejamento agronômico todinho dela. E a análise de sistemas agrários, diagnóstico, né? Até o Portela faz isso com os alunos, eles vão numa região, lá fazem a leitura lá da região e aí fazem uma análise diagnóstica. Então, vai ficar dessa forma. Está escrito no PPC, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá uma parte só sobre essas disciplinas explicando como é que vai ser feito, tá? E aí, então, o que aconteceu? A gente conseguiu botar as 300 horas de estágio sem perder a essência do que era para ter sido o estágio naquele momento, né? Que acabou não sendo. Né? Teve muita coisa no outro PPC que a gente não chegou a usar muito, né? Que foi a questão... O que mais era gritante era a questão do estágio de vivência, né? Tiveram até aquele caso do aluno que sumiu e tal. Então, o cara saiu, despirocou e foi embora. E aí a gente... Na época, todo mundo ficou assim, pô, imagina tu bota um maluco dentro da casa de alguém aí, cara, como é que fica? Daí acabou que ninguém botou, né, adiante essa questão de estágio de vivência. Então, ele perguntou 2 perguntas. O curso terá uma nova tabela de equivalências. O aluno do antigo curso poderá pedir transferência de mobilidade interna para o novo curso, se for da sua vontade. Tá, é assim, ó. Já tem, tá? Como eu disse antes, assim, então, quem é 2021 entrou agora, que é o caso de Sananduva e Três Passos, já migra automaticamente em 2022 com o novo PPC, tá certo? Então, para quem é coordenador de Sananduva e Três Passos, o planejamento para essas turmas que ingressaram agora, que vão para o segundo semestre, já tem que ser feito com base no novo PPC, tá certo? Para o aluno antigo, e aí também vale para os professores, isso é bom falar, já tem a planilha, o PPC já traz a planilha de equivalências do PPC antigo para o novo. Já tem lá.
Então, o aluno ele vai poder, ele até pode pedir transferência, né, aproveitando tudo. Só que ele tem que entender que ele vai ter que entrar no fluxo também do restante das modificações. Vai ter muita disciplina que ficou para trás. Então, por exemplo, a matemática do antigo era só uma, agora são duas. Ele vai ter que pagar outra matemática. Estatística e experimentação do antigo agora já não vale mais, porque agora são duas disciplinas separadas. Então, ele vai ter muita disciplina que ele deixou para trás, que vai ficar. Ele vai ter que refazer. E ele vai ter que fazer toda a questão da extensão de novo, né? Se está no final do curso, mas ele vai ter esse problema. Então, assim, ele pode fazer? Ele pode fazer o aproveitamento. Só que a gente não recomenda. Vai ser uma dor de cabeça para eles. Para o professor, por que é importante essa planilha de equivalência, cara? Porque assim, ó, tu tem duas turmas, né, correndo, por exemplo. Aí tu vai oferecer uma disciplina e a disciplina igual no outro PPC, cara. Aí tu vai ter que abrir duas turmas da mesma disciplina, às vezes para dar aula para 15 alunos e para 20. Não precisa, tá? Então, se tu tem ela já no PPC, já na planilha de equivalência, tu abre só no PPC novo, os alunos fazem todo nela, e aqueles que estavam no PPC antigo já vão ganhar automaticamente, porque já tem a equivalência, né? Já ganham o aproveitamento dela automático. Tá? Então, por isso que essas planilhas de equivalência são tão importantes. Tá? Vai, imagina, tu tem que dar a mesma disciplina, duas turmas diferentes, a mesma coisa, né? Então, já está previsto, tá? Então, porque a gente vai ter, gente, alunos repetentes que já vinham no PPC antigo, concomitante com a galera do PPC novo. Isso vai acontecer. Daí vai gerar algumas dores de cabeça, tá? Para algumas disciplinas a gente vai ter problemas sim, tá? Como, por exemplo, estatística, né? Como eu acabei de falar para vocês. A Daniela, duas perguntas. Ah, tá, a Daniela colocou isso. Obrigada, professor Rafael e professora Dani. Vocês têm mais alguma pergunta? Certo. Que bom, então, galera. Está tudo claro. Então, assim, para repetir, tá? Quem tiver contato de empresas, assim, que os alunos costumam fazer estágio, empresas que estão de acordo, né, com a missão da UERGS e tudo mais, vocês me enviam o contato que eu passo para a Rosemary entra em contato com eles e ela está mandando material. A Ascom, a gente fez uns materiais muito bons, tá? É um PDFzinho que explica o que é o projeto, como é que é o curso. Aí tem um linkzinho lá, o cara entra com um formulário para preencher e tal. Então, a Rosemary está mandando para as empresas para eles se inscreverem. Certo? Bom, galera, se não tem mais pergunta, a gente encerra. Uma hora de reunião certinho, tá bom, né? Eu acho que está ótimo, Rafael. Eu coloquei ele do lado, então, onde estão os PPCs no site, e daí, assim, o pessoal reforço para os coordenadores de curso, né, o pessoal também de apoio técnico administrativo, que baixem sempre, então, o PPC no site, porque a versão que está ali, ela tem a 2012 atualizada, a versão 007 de 2021, que já tem componente de Libras que não tinha, já tem disciplinas que foram eletivas, ajustes pontuais no PPC, então o PPC antigo também está atualizado no site, e o PPC novo, nesses dois links ali. Então, ali, a partir do momento que tiver qualquer alteração na coordenação de áreas via NDE, eu faço as alterações, encaminho para o Juliano do Decor e publicamos no site da universidade. Então, ali é a fonte mais segura que vocês vão estar usando o último PPC. Para que não aconteça o que assim acontece da gente receber até e-mails de planejamentos com PPC lá na versão, né, antiga. Então, agora a gente está tentando focar tudo ali. Em janeiro, o pessoal da Ascom vai trabalhar no site em relação a mudar o layout também do acesso aos cursos, né? Então, a princípio, é para a gente ter umas mudanças também assim no site da universidade para se tornar mais atrativos. Obrigada. Antes do Portela, só para... Agora a Daniela falou um negócio, tá? A gente também agora também entrou Libras, tá? No PPC, é uma eletiva, porque é lei também, tá? Então é uma diretriz nacional também. A gente todos os cursos agora tem que ter Libras. Daí eu não sei como é que a UERGS vai fazer. Talvez é possível que faça uma disciplina para toda a UERGS, e seja EAD, né? O pessoal pode cursar em qualquer lugar e tal. Então, possivelmente vai ser assim, tá? Eu acho que tem disciplinas que a gente vai acabar indo para esses lados, assim, sabe? Produção textual, Libras, né? Algumas disciplinas que provavelmente a gente vai ter
uma para toda a UERGS aí no futuro bem próximo. Portela. Só antes do Portela, já vou incomodar o Portela para. Assim, até a Jaque está aqui, avaliadora da coordenação da avaliação institucional, foi em função de uma demanda da coordenação e até para o cadastro do curso no MEC, que a Jaque já deixou a agronomia, está tudo certinho para o ingresso ano que vem, atualizado. A gente precisava ter, então, a disciplina de Libras, e não tinha nos PPCs da vida. Então, a gente fez, junto com todos os presidentes do NDE, uma reunião com a turma e fizemos a inclusão, então, de uma disciplina comum ao curso, a área da ciência da vida e meio ambiente, onde, quando for oferecido, vai ser oferecida, então, a disciplina para todos os cursos, né? Por EAD e eletiva. Se a Jaque até quiser complementar. Não, tranquilo, Jaque. Não, é isso aí, Dani, não tem, é que o EMEC não aceita mais agora que a gente cadastre qualquer PPC sem a oferta de Libras, então vai ser para todos os cursos, né, de todas as nossas áreas, vai ter que ter. Isso aí, obrigada, Jaque. Aí, com isso, a gente ficou com 2 disciplinas, tá, que pode ser EAD, que é produção textual, e Libras, só que nós temos aqueles 20%, tá, ainda, porque pode aí, a galera pode jogar como quiser dentro do PPC, tá. A gente não foi além dos 20% na agronomia, a gente não entrou nos 40%, tá certo? O nosso PPC ainda está 20%. Portela, está na fila há um tempo, tua mão virtual está doendo, hein? Só para dar os parabéns aí, Rafael, e para todos os colegas que participaram dessa construção. Muito bom, sabe que todo o processo construído coletivamente tem um sentido de duradouro. Entretanto, como o professor, colega de Cachoeira colocou lá, quando construíram foi o melhor possível para as condições que tinham. E andou muito bem, né? Agora reavaliado, e, na verdade, todo esse processo tem uma permanente avaliação. Mas parabéns, Rafael, parabéns a todos os colegas que ajudaram a construir o processo, e esperamos que cada vez mais o curso de agronomia seja um curso de excelência e que os nossos acadêmicos sejam profissionais que efetivamente contribuam com o nosso estado e com o nosso país. Um abraço, obrigado. Jaqueline. Não, primeiro, né, também quero lembrar que se vocês entrarem no perfil público do curso, vai aparecer como tem os 20%, mas no PPC tem a sinalização só dessas disciplinas. Então, como tem a obrigatoriedade de preencher lá no sistema do MEC quanto de porcentagem do curso pode ser oferecido EAD, eu mantive aquela decisão, né, que foi do colegiado, do NDE, fiz o registro, porque se precisar fazer daqui a pouco alguma outra oferta de modo EAD ou remota, enfim, ele está autorizado e está todo registrado. Então, só para deixar isso claro, daqui a pouco algum docente precisa de disciplinas que sejam EAD na parte teórica e depois ele faz a parte prática, isso também está previsto, né, porque está dentro daquela porcentagem, certo? Beleza. Mastrângelo. Olá, colegas. Primeiro, eu queria dar os parabéns aí a todos pelo excelente trabalho. Acho que o PVC ficou moderno, vamos colocar assim, entre aspas, né? Atualizado. Assim, dá uma motivação muito grande para trabalhar nesse PPC novo, né? Agora está montando planejamento do semestre que vem, a gente já está percebendo assim as diferenças, né, aqui na unidade em Três Passos, então já vai mudar algumas coisas, né, e eu acho que tudo vem para melhor, assim, vem para trazer para o UERGS, né, para o nosso curso de agronomia, para a instituição, ser mais atrativo, né, para ter mais, algo a mais, assim, para atrair, né, acadêmicos aí de outros cursos que estão já há muito mais tempo sem atualização, né? Nós estamos dando esse passo bem importante. Eu tinha uma dúvida assim em relação justamente ao que a Jaqueline falou agora, em relação a essa
possibilidade que o ensino, que a pandemia trouxe, né, dentro do ensino remoto. E nós temos algumas disciplinas que estão sendo trabalhadas assim de forma agora interunidades, né, com colaboração de colegas, assim, de vários colegas de outras unidades para sanar aquelas deficiências que nós temos desde sempre, né, na UERGS. E eu queria saber, assim, pensando, né, quando tiver todas as turmas já com o PPC novo, esses intercâmbios, por exemplo, do professor de uma unidade dar uma parte teórica e à distância, e outro professor de outra unidade fazer aquela parte prática lá na unidade, né, sob orientação, então, daquele professor que é mais específico daquela área. Nós vamos poder ter essa liberdade, assim, de continuar fazendo isso, né, como a gente fez agora durante esse período de pandemia, né, de ensino remoto. Dá um exemplo, assim, estou trabalhando a parte teórica de máquinas, né, com uma turma lá de São Luís, e o professor Portela vai trabalhar a parte prática lá na unidade de São Luís. Então, eu não precisei me deslocar, é bem tranquila a parte teórica, né, e vão ter a parte prática também lá aplicada no campo. Então, isso aí facilita bastante a gente sanar algumas deficiências que vão ser difíceis, assim, né, vão demorar tempo para ter concurso para todo mundo e tal, né. Era isso que eu queria tirar essa dúvida por enquanto e parabenizar, tá, Rafael, Daniela, todos que colaboraram aí com tanto empenho nos MBS aí para chegar nesse momento aí tão bonito, né, que estamos passando agora com o novo PPC, tá? Beleza. Então, o que tem atualmente é aqueles 20%, né? Tu pode jogar essas aulas aí à distância dentro dos 20%. A gente não tem mais do que isso, né? Eu acho que a gente, no futuro próximo, a gente vai acabar discutindo, talvez, alguma coisa. O problema é que hoje a gente não tem as ferramentas para isso, né? Porque isso que a gente está fazendo é aí que é o risco, né? O que a gente está fazendo hoje não é um ensino à distância, né, cara? Então, esse que está sendo o problema. A gente até estava discutindo numa reunião ontem, o pessoal do colegiado de Santa Cruz da Agroecologia estava falando sobre como é ruim, né, como estão ruins as avaliações, né, que a gente está oferecendo, né? A maioria dos professores, a gente não está sabendo lidar com a questão das avaliações, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu sei que a gente tendo um colaborador presencial à distância, tem a possibilidade do presencial da avaliação presencial, mas é um indicativo de que a gente não sabe ainda lidar com essa ferramenta, a gente está muito atrasado. Na verdade, se vocês olharem bem, quantos desses que estão nessa sala aqui sabem abrir uma sala virtual aqui, paralela, para direcionar alguns colegas para fazer discussões? A maioria não sabe, eu não sei fazer isso. Então, a gente não domina a nossa ferramenta básica, que é o Google Meet, a gente não domina o Moodle ainda. Então, eu acho um pouco complicado a gente ainda ficar liberando dessa forma, porque o que a gente viu agora durante a pandemia foi uma liberação muito grande dos alunos, né, uma quantidade de alunos muito... A professora Edna teve um caso, né, que ela encerrou a aula e foi embora. Daí, quando ela foi ver a gravação tinha 3h30, ela deu 1 hora de aula. Aí, o que foi? A aluna ligou o computador aqui, ficou a mula e ficou. Então, quando ela chegou e desligou, a gravação acabou. Né, cara? Então, a gente ainda tem muitos problemas. O que eu acho, assim, é a minha opinião, Rafael falando, tá? Eu acho que a gente tem que esperar a próxima avaliação vir lá no ENAD e tal. A gente tem que esperar a gente ter de novo contato com os alunos para a gente saber qual foi o impacto desse ensino remoto no formato que a gente tem hoje. Depois que a gente tiver a noção desse impacto, daí eu acho que a gente discute os 40% de fato, assim, sabe? Porque nesse momento a gente não tem como avaliar como foi. Eu acho legal que eu dei aula em todas as 6 unidades, né? Sendo que em várias delas eu nunca pisei, né, cara? Eu nunca pisei em Livramento, na unidade de Vacaria também não, e em Sananduva também não. Mas a gente... É legal essa troca, é legal, mas a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, a gente chegou a discutir isso no NDE e tal, e eu acho que ainda é muito cedo, né, Marcelo? Eu acho que a gente tem essa possibilidade dos 40%, se a gente tiver uma avaliação, né, dos próprios alunos, assim, a gente puder sentir que, de fato, dá para ser, sabe?
né? A gente pode esperar um pouquinho, daqui, acho que ano que vem, eu acho, a gente já vai ter outro ENAD de agronomia, vai ter que participar, a gente já vai ver o tamanho do estrago aí que foi esse período. Benjamin. Então, não, o meu comentário ia nessa linha, era justamente sobre essa questão já que o novo PPC está prevendo, de novo, né, um rol de professores ali que muitas vezes não tem nas unidades, né, como que está se pensando nisso, né, e aí entraria essa questão que se fala nos corredores, não, porque a gente não frequenta mais presencialmente, né, mas se fala nos grupos de WhatsApp, essa questão, assim, daqui a pouco um professor aqui numa unidade dá aula para outras, né, teóricas, enfim. Eu acho que, assim, querendo ou não, vai ter que ser isso aí, porque eu não vejo possibilidade de contratação de mais professores tão logo, né. E aí é uma forma, né, só que tem que se medir muito a questão da qualidade, porque é isso, né. Eu também estou atualmente ministrando aula para várias unidades, mas, assim, a qualidade disso está muito tá questionável, assim, porque muitos alunos não estão lá do outro lado do computador, não tem aula prática, né, então prejudica bastante. Mas daqui a pouco, né, estratégias aí devem ser pensadas, assim, daqui a pouco, como o Mastrangelo falou, né, uma parte teórica com a prática presencial, né, acho que são coisas que a gente vai ter que pensar, porque se a gente quiser dar conta dessa demanda grande, que são os quantos cursos de agronomia que tem na UERJ, a gente vai ter que pensar em estratégias desse jeito e sem professores novos. Né? Eu também acho que é um caminho sem volta, tá? A gente vai acabar indo por tendo que usar essa ferramenta, e eu acho legal, cara, porque a gente se atualiza também, né? Os alunos estão conectados, aquela coisa toda. Mas, assim, eu acho que a partir do ano que vem, quando a gente voltar, pelo menos o híbrido, né, que tá todo mundo falando tal do híbrido, eu acho que a gente já vai ter uma noção de como é uma avaliação nossa, assim. Porque pelo menos as avaliações que estou fazendo dos alunos é que está sendo maravilhoso. Sim, está sendo uma barbada, na real, eles estão super satisfeitos. Mas a gente vai ter uma avaliação um pouco melhor, assim, eu acho, a partir do ano que vem. Daí eu acho que a gente fica mais maduro para fazer essa discussão, né, cara? Eu acho que eu não sei, Daniela, eu acho que não há uma mudança, não muda o cerne do PPC aumentar de 20% para 40%. Então não tem Não, o que muda, Rafael, se eu vou atrapalhando, assim, o que muda vai que ali no ementário vai ter um local que a disciplina vai ter. Ele pode ser em AD até 40% da carga horária dos 4.500, né? 4.500 horas. Mas eu concordo assim com vocês que é um processo de assim, a gente não quer a perfeição, a gente quer o aperfeiçoamento. É um momento de maturidade. Então, talvez ano que vem, no final do ano que vem, a gente vai estar trabalhando e conversando sobre isso, né? Sobre essa proposta que o Mastra traz, que o Benjamin complementa, que tu também complementa, de fazer essas trocas, essa articulação, e eu acho que isso que é o mais legal, porque a gente tem que enxergar o curso de agronomia como um curso em 6 unidades, e não cada unidade ter seu curso. Então, a gente vai estar rompendo algumas barreiras que foram sempre, pelo menos eu sempre vi isso na UERGS, né? E eu tenho pouco tempo de casa, assim, de cada curso ter o seu nicho ali. E não, a gente tem que começar a trabalhar com 44 professores que a gente tem na agronomia, que têm uma baita expertise em várias áreas. Então, por que não utilizar essa qualidade técnica que se tem em todas as unidades? E eu acho que aí está o pulo do gato, a gente achar esse time. E a gente está mais próximo de achar isso do que procurar isso. Então, eu acho que é um caminho natural. Beleza? A gente vai acabar fazendo isso mesmo tendo todos os professores, porque não tem como tu ter todas as áreas nos 13, né? A gente vai acabar. A gente tentou fazer isso antes da pandemia, a gente fez um levantamento de quem trabalhava com o quê, para tentar usar naquela época nos 20%, né? Um ajudar o outro, assim. Aí veio a pandemia, ferrou tudo, assim. Mas a gente ainda fez. A Daniela, quando fez o levantamento do curso de agronomia, fez o diagnóstico, a gente fez um levantamento grande de quem trabalhava com o quê, assim. E ajudou um pouco os coordenadores até. Beleza, galera?
Então, assim, só para lembrar, dia 22 agora, segunda-feira, né? Às 9 da manhã, nós temos o primeiro fórum das agronomias da UERGS, tá? Ele foi criado em cima daquele diagnóstico que foi feito sobre o curso. Então, nós temos os problemas, né, do que o curso tem, algumas coisas que nós precisamos resolver para melhorar o curso. E eu gostaria que vocês pudessem, né, participar, é um evento paralelo, o CPEX, participassem. Nós vamos ter 3 salas, né? A gente vai entrar numa sala comum, depois a gente vai para a sala sobre pesquisa, ensino e extensão, e lá a gente vai ter os problemas, e os moderadores vocês vão dar opiniões, né, sobre como resolver esses problemas, e depois a gente discute no grande grupo. Então, uma reunião de 2 horas aí para tirar algumas coisas, algumas proposições para as nossas 6 unidades. Certo? Que horas, Rafael? Oi? É o início da discussão. Às 9. Benjamin. Já está na agenda de vocês, é o mesmo link. Na agenda de segunda-feira das 9. Eu acho que é o início para a gente começar um processo de diálogo, assim, para conseguir sair daquilo que a gente trouxe no diagnóstico para algumas coisas efetivas, assim, que a gente tem que começar a indicar, assim, de mudanças, né? Então, que seja o primeiro de muitos aí para a gente se encontrar e conversar. Daí vocês, se puderem participar, daí a gente vai para as salas, a gente dá várias dicas, assim, eu acho que isso poderia melhorar com tal coisa. Daí a gente discute depois e a gente mais ou menos, as unidades vão poder balizar, né, suas ações e tal. Certo? Então tá, galera. Rafael, Oi. Só essa reunião, hoje eu tinha encaminhado o convite para um aluno, representante de turma, que eu acho que poderia ter assistido, ele não acessou, acho. Essa de segunda-feira também pode ter aluno representante de turma? A gente não discutiu, né? A gente não chegou a discutir isso. Acho que não tem problema. Eu acho que sim, Rafael. Eu acho que no convite tem ali comunidade geral, é aberto. Pode comunidade universitária. Não tem problema, cara. Essa de hoje a gente não mandou para os alunos porque não tinha porquê, né? Eles não vão migrar mesmo. Daí, mas a de segunda não tem problema, até é bom, cara. E até tem outros cursos que já me pediram para participar das discussões, para ver como é que é a metodologia e tudo. Eu disse que não teria problema, porque às vezes o nosso problema é o mesmo de outro curso. Então, para pelo menos ver como é que a gente está trabalhando, ou está tentando organizar essa estratégia de trabalho, né? Que também é uma coisa nova, a gente não tem certeza se é o melhor caminho. Então, que a gente construa todo mundo junto aí as opções, errando e acertando. Então tá, pessoal, beleza? Valeu, então. Bom final de semana para todo mundo aí. Bom início de CPEX, né? Então tá. Começa hoje, 19. Tudo bom para vocês. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.